contrário de muitas religiões que acreditam que Cristo teria, ao ser crucificado, levado consigo todos os nossos pecados. E assim, bastaria eu aceitar a Cristo como Salvador para que eu estivesse salvo. Outras que acreditam que basta eu cumprir as minhas obrigações religiosas, ou seja, basta eu ir na igreja toda semana, isso por si só já seria o suficiente para a minha salvação. Outras acreditam ainda que basta eu estar em dia com o meu dízimo, basta eu contribuir com a obra que eu já estou salvo. O Espiritismo, ao contrário disso, tem uma visão totalmente prática, de tal forma que seus ensinamentos, a doutrina, de nada vale se não tiver um reflexo prático em nossa vida, se não tiver um resultado positivo. De início, não se acredita nessa ideia de salvação. Na verdade, não estamos buscando numa vida a salvação daquela vida. Entendemos que a encarnação após a encarnação, nós vamos evoluindo espiritualmente, vamos melhorando, vencendo os nossos vícios e aprimorando nossas virtudes. E nesse processo contínuo que ocorre ao longo de centenas, milhares de encarnações, nós vamos rumando à perfeição. E esse é o caminho natural da humanidade, a perfeição. Então, cada encarnação representa um acréscimo, uma evolução nesse sentido. Existe a possibilidade, é claro, daquele espírito que não tenha evoluído nada numa vida. É fato raro, porque de regra nós sempre evoluímos. Por mínimo que seja, existe uma evolução em cada encarnação. Nessa ótica, o que importa para o Espiritismo é a melhora interior. É podermos, a cada encarnação, nós melhorarmos um pouco. E para aquela pessoa que está embutida nesse propósito evolutivo, nós precisamos ter em mente que a cada dia nós temos que buscar estar um pouco melhor. Nessa visão prática do Espiritismo, não basta irmos no centro espírita. Você pode ser uma pessoa de muita elevação espiritual sem nunca ter pisado numa casa espírita. E ao contrário disso, você pode estar ali todo dia sem que isso se traduza numa evolução espiritual. O que importa é a prática no dia a dia. E nessa prática no dia a dia, o nosso ponto número 1 para essa prática é o nosso lar. É ali o primeiro ponto de contato onde nós precisamos externar tudo aquilo que nós aprendemos em teoria, dando uma visão prática a esses ensinamentos. Então, o lar é considerado fundamental para o nosso processo evolutivo. É ali o local primeiro que nós temos que dar testemunho de tudo que nós evoluímos, de tudo que nós crescemos, de tudo que nós estamos nos melhorando a cada dia. Bom, muitos devem imaginar com isso que então eu devo transformar o lar num local de pregação, né? Imaginemos uma família onde os demais membros não são espíritas. Nós devemos impor espiritismo a essa pessoa? Claro que não. O pressuposto fundamental do espiritismo é o respeito a todas as religiões. Mas nesse respeito à religiosidade de cada um, nós temos que ser um testemunho vivo de tudo que nós pregamos, de tudo que nós acreditamos. Precisamos ser exemplo sempre, porque a melhor coisa que convence é o exemplo. Tivemos ao longo da história da humanidade muitos profetas, né, como queiram chamar, muitos espíritos evoluídos que aqui estiveram. Você pega aí Krishna, Maomé, Buda e tantos outros que vieram, que bastaria pegar o conhecimento que eles trouxeram e dizer, olha, eu estou salvo. Decorar esse conhecimento e a gente percebe que a coisa não é assim. Cristo, a
principal legado que ele nos deixou foi o exemplo. É lógico que não podemos negar todo o conhecimento que ele trouxe, toda a informação, tudo o que de bom ele trouxe. Mas o ponto fundamental é o exemplo. Foi vivenciar aquilo que ele prega. E o ato dos apóstolos, de igual forma, foi o exemplo. Estiveram percorrendo vários locais distantes, levando esse ensinamento. Mas disso nada valeria se o exemplo de conduta não condizesse com aquilo que fosse pregado. E, aliás, é lamentável que muitas religiões, nós vemos, que pregam uma coisa dentro dos seus templos, mas no dia a dia o exemplo é totalmente contrário a tudo aquilo. A vida diária não condiz com aquilo que é pregado dentro dos templos. É comum vermos crianças dizendo que, olha, a gente vai morar dentro da igreja, dentro do templo, porque lá meu pai é tão bom comigo, minha mãe é tão bom comigo, porque essa discrepância entre o momento que você está em público, exercitando a sua fé, e a prática diária. É sinal que todo esse conhecimento de nada tem servido para o dia a dia. E o que importa para nós é a nossa conduta. O que importa não é quantas vezes nós vamos na igreja, no templo, no centro espírita, onde quer que seja. Todo conhecimento religioso é uma ferramenta. Todo templo é uma oficina, que pode estar ali. Se nós não tivermos um aproveitamento prático daquilo para a nossa vida, de nada serve. Podemos ter as melhores ferramentas, mas se nós não utilizarmos essa ferramenta de uma forma construtiva, ela de nada vale. Então, tenhamos sempre em mente que o Espiritismo ele é essencialmente prático. Ele busca uma melhora interior, que deve ser exteriorizada em todo lugar, onde quer que a gente vá. Nosso lar é o local primeiro. Por que local primeiro? Nós não nascemos dentro de uma família por acaso. Seja por resgate, seja por missão, ou expiação, seja qualquer coisa. O importante é que não é por acaso. Eu vou jogar um bingo lá e ver qual família eu vou cair. Vamos disputar na Pedra Maior. Não é isso. Então, a família que nós temos, ela é a mais adequada para a nossa evolução espiritual. E aí podemos falar, mas eu tenho uma família tão complicada. Como pode isso contribuir para a minha evolução espiritual? Se eu vivesse uma família mais harmônica, seria muito melhor. Eu praticaria o bem, mas nessa família desarmônica, nesse pé de guerra em que eu vivo, é difícil. E aí nós temos algumas leis espirituais que fazem com que tenhamos nascido nessa ou naquela família. Não vamos adentrar nesse mérito agora, para não estender muito o assunto, não é esse o propósito hoje. Podemos falar sobre isso no momento mais oportuno, mas o importante é termos em mente que a casa é o nosso ponto primeiro de praticar tudo o que nós aprendemos na espiritualidade. Nós precisamos dar um exemplo vivo. Uma prática que o Espiritismo coloca para todos os seus seguidores. Lógico que o Espiritismo ele nunca impõe padrões nenhum, né? Porque a evolução é um processo individual. Então você traz informações, você traz alguns padrões que podem nos ajudar, mas é você que vai utilizar isso na sua vida ou não. E uma prática que o Espiritismo traz é o Evangelho no Lar. É uma prática onde nós podemos fazer com que nossa casa se torne o templo vivo no qual habita Cristo, Deus, ou qualquer que seja a nossa crença. Esse trabalho de trazer a espiritualidade nesse momento de comunhão com a espiritualidade, ele é fundamental nesse processo. Então, é aconselhável que se pratique o Evangelho no Lar. De regra, o Evangelho é praticado com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é obrigatório que seja assim. Dessa forma, se nós tivermos pessoas em nossa família que vivem uma fé diferente da nossa, uma crença diferente da nossa, nós podemos adequar a esse Evangelho no Lar para contemplar os membros da nossa família.
Vamos, ao invés de ler o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos fazer qualquer leitura edificante. Mas o importante é que a gente faça, que a gente crie esse momento de harmonia, que a gente faça essa leitura, que a gente discuta com os membros, porque esse exercício de estar discutindo, de estar adentrando um pouco naquilo que nós lemos é fundamental, porque nós não fazemos uma leitura superficial, nós nos aprofundamos naquilo que nós estamos lendo. Então essa prática, ela é totalmente aconselhável, a despeito dos demais membros da nossa família não serem espíritas. Um ponto também que o Espiritismo coloca é a regularidade desse trabalho. Seja na frequência que aconteça lá um dia da semana, e ocorra todos os dias da semana, naquele mesmo horário, porque nós temos nesse momento a espiritualidade que nos acompanha. Assim, no mundo espiritual existe um planejamento também. As pessoas, muitas têm aquela crença equivocada de que nós estamos lá, os espíritos estão lá no céu tocando arpinha ao lado de Deus, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que o processo evolutivo ele continua, mesmo depois do desencarne. É um processo contínuo. Nós vamos ter uma nova realidade, mas aquele que espera que vai descansar depois do desencarne está bem enganado, porque, de regra, é uma rotina de muito trabalho, seja aqui, seja lá. Então, estou dizendo isso para dizer que nós precisamos ter esse planejamento, precisamos ter o respeito com essa entidade espiritual que nos acompanha. Pode ser um familiar nosso que já desencarnou, pode ser o nosso mentor espiritual. Então, esses espíritos que nos acompanham nesse trabalho, eles têm suas rotinas de espiritualidade e nós precisamos respeitá-lo. Precisamos fazer com frequência para não partirmos de respeito de eles comparecer para essa atividade e nós não realizarmos. Então, refletimos um pouco sobre isso e vamos encerrar por hoje e a gente volta no próximo vídeo com um outro assunto. Muito obrigado a todos.